Graças a paz, boa noite para todo mundo, que bom estar aqui. Mais uma segunda-feira, acho que a gente tá aí 4 minutinhos adiantado para a gente poder conseguir dar os recados, mas muito feliz por estar aqui mais uma semana em nome de Jesus, que eu consagro essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo é para Ele, tudo é feito para Ele, né? A gente adora Ele, a gente ama Ele. Deus, Ele é maravilhoso. Nós sempre vamos ser falhos. O mais importante de nós é reconhecermos que nós vamos ser falhos a vida toda, mas que sempre nós venhamos depender da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você nessa noite. Deixa seu like, não esquece de deixar o like. Às vezes passa não sei quantas pessoas, mais de 50 pessoas, mas esquece de deixar o like. O like você ajuda no volume do trabalho, amém? Você pode deixar sua pergunta, você pode fazer pedido de oração. Sinta-se em casa. Ministério Reunidos em um só propósito. Sou eu, missionária Eliana Santos, de São Paulo, e a gente faz esse trabalho aqui toda segunda-feira às 8h30 da noite. E lá na minha página Esperança de Crescer. Você ainda que não curtiu o meu canal Esperança de Crescer, você pode ir lá no YouTube, no pesquisar, digitar Esperança de Crescer, que o meu canal vai estar lá. É só você se inscrever no canal, ativar notificações, que você, toda vez que eu postar algo, vai estar lá para você, tá bom? Algo muito importante, hoje já é dia 1º de novembro, né? Significa que o Natal está se aproximando. E a minha sede com o Natal não é para mim própria. A minha sede é alimentar quem precisa. É levar a cesta básica para quem precisa. É levar uma alegria ali para aqueles idosos do asilo, uma sacolinha com um presente novinho. Tudo novo para quem precisa, né? Do nosso amor, do nosso carinho. Então você ainda que não tomou a decisão de ajudar, Eliana, eu tô apertado, como é que eu faço para ajudar? Eu quero ajudar. Ah, mas eu não sou de São Paulo, eu não sou do Brasil. Dá para você ajudar hoje através do Pix, amém? Então você pode hoje adotar uma vovô, uma vovó e pode nos ajudar no nosso trabalho, tá bom? Então não deixa para amanhã não deixa para semana que vem, para o mês que vem. Tome a decisão aí de estar conosco, amém? Em nome de Jesus nessa obra missionária, tá? Deus abençoe você, seja muito bem-vinda, Josefa, que é minha amiga Dinda. Deus abençoe você, sua família. Um beijo na minha linda Larissa. Tenho muita saudade, Larissa é uma criança muito especial. Amo de paixão, mas logo eu tô por aí, se Deus quiser. Final de ano a gente trabalha dobrado, triplicado. Hoje mesmo não deu nem para perceber que é véspera de feriado, porque eu estou extremamente cansada de tanto relatório, tanta coisa, tanta ligação aí que eu fiz aí para poder a gente conseguir atingir o objetivo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos surpreender em nome de Jesus, amém? Eliana, como é que eu faço para adotar um vovô, uma vovó? Me chama no WhatsApp, DDD 11 98361 8877, e lá eu te mando todas as informações, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra a qual eu nunca tinha ministrado. Será a primeira vez que eu estarei ministrando essa palavra, né? E mais importante que tudo, assim, se torna pra gente um desafio, né? Porque quando Deus coloca algo no nosso coração, é pra gente fazer exatamente aquilo que Deus está mandando nós fazer. Mesmo que nós não dominamos a situação, nós temos que pesquisar, ir atrás, amém? Então hoje eu tô com o coração assim muito sedento, muito tranquilo para fazer essa live. Eu espero que você aí da sua casa, você que tá hoje ao vivo comigo, você que vai estar, né, assistindo posteriormente a live, que você possa, em nome de Jesus, ser poderosamente abençoado através do nosso trabalho, amém? Em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Vamos orar para a gente entrar na palavra. No finalzinho eu dou novamente os recados. Quero que você se sinta em casa, abençoado, né? Em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, Deus de poder e de misericórdia. Pai, antes de a gente pregar, de eu pregar a Tua palavra, que o Senhor venha me perdoar, Senhor, de todas as falhas, Senhor. Para que eu venha, Senhor, em nome de Jesus, todos os meus pecados, para que eu venha com legalidade entrar na Tua presença. Senhor, que a partir desse momento eu venha ser instrumento nas Tuas mãos. Que esse povo, Senhor, seja extremamente abençoado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A palavra que Deus colocou no meu coração está em Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o espírito e o orgulhoso de coração. Não te apresse em irar-te, porque a tua ira habita no íntimo dos tolos, né? Então, Salomão, ele deixa para nós um grande ensinamento, quando ele diz para nós, aleluia, em nome de Jesus, que não melhor não é o fim das coisas. Melhor é eu não ter pressa para correr para que as coisas cheguem ao fim, para que eu alcance logo. O melhor é nós entendermos que o princípio, né? A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Porque é que nem quando nós começamos a ler um livro. Muitas das vezes a gente começa a ler um livro e a gente cria uma expectativa. E às vezes nós não terminamos o livro porque nós achamos que o livro não é tão bom, que ele não vai ser tão legal no final. Então, assim, presta atenção. A Bíblia diz para nós que melhor é o fim, né, do que o princípio. Melhor é o paciente do que o orgulhoso de coração. Então Deus está tentando passar para nós nessa noite, através da palavra, que nós temos que vigiar um pouco no momento de se irar, né? Não te apresse em se irar, não te apresse em julgar as pessoas, não te apresse. Então hoje Deus quer trabalhar no nosso coração, e muito mais importante que Deus colocou o meu coração, aleluia, nessa noite, é que Deus não está em busca de gente herói, de gente perfeita, de gente que tá sempre desenhando uma utopia espiritual. Não, Deus está atrás de gente disponível para orar, disponível para buscar a tua presença, disponível para haver, aleluia, um conserto, né? Diante das coisas que você precisa fazer. E o que é mais importante nessa noite, a gente aprender com a palavra, que porque é o melhor, é o fim das coisas, porque nós temos que ter sabedoria no começo das coisas, no começo da nossa caminhada, no começo das nossas atitudes. E o que é mais importante, não é porque magoaram você, não é porque feriram o teu coração, que você vai ficar o tempo inteiro irado e vai se tornar um peso na vida das outras pessoas. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor ele tem para nós. Eu sei que é difícil às vezes lidar com certo tipo de situações na nossa vida. Às vezes nós queremos começar e queremos que as coisas acabem de um modo feliz, alegre, mas no meio desse caminho há ali problemas para ser superado, ali situações que nós precisamos ir adiante, né? E mesmo com o coração triste, e se te magoaram, te feriram, se deixaram o teu coração ali assim pequeno de tanta dor, você tem que pedir a Deus para você superar isso, porque a Bíblia nos ensina que Deus quer que nós estejamos disponíveis para Ele de uma forma onde nós venhamos aprender a perdoar, a construir. A Bíblia diz para nós
melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. E quantas vezes nós começamos, às vezes, um relacionamento e nós não pensamos sem estrutura, nós queremos que as coisas dê certo muito fácil. Às vezes começamos um trabalho e esquecemos que esse trabalho vai vir cheio de desafio. Vai vir cheio de problema. Às vezes queremos cursar um curso e o começo do curso é aquela alegria, aquela empolgação, mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Então, nesse começo, se vem aí para você, aleluia, uma batalha, se vem aí para você uma dificuldade, é para você enfrentar. É para você levantar a sua cabeça e seguir em frente. Por quê? Porque é necessário. E como você lidar com a sociedade? A gente pode chamar de sociedade a nossa família, posso chamar de sociedade a nossa casa, a gente pode chamar de sociedade o nosso trabalho. Como que nós vamos lidar com essa situação? A Bíblia nos ensina porque a gente tem que vigiar naquele momento que nós ficamos nervosa. Nós precisamos, está escrito, não te apresse em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Então, Deus está nos ensinando nessa noite que nós devemos vigiar um pouco mais em relação à nossa ira, em relação àquilo que nós achamos sobre o próximo, sobre uma situação ou outra, e muitas das vezes nós temos que parar de achar. Muitas das vezes você precisa estar disponível para Deus, para uma grande obra na sua vida. Mas é uma grande obra, mas você precisa deixar o sofrimento para trás. Eu pontuei aqui um grande exemplo da Bíblia, que é uma das histórias que eu mais gosto ali de ministrar, é em relação a Ana. Ana foi uma mulher que estava aflita, uma mulher que estava ali com um desejo no coração dela de ser mãe, mas Penina era o que o perseguia ela, que falava que ela não ia conseguir. Penina é o que destruía ela, o dia a dia. Ela queria... Quantas pessoas são ruins? Elas querem colocar as outras para baixo, elas querem derrubar as outras, né? E quantas peninas nós precisamos desviar. E Ana foi extremamente sábio, tá lá em 1 Samuel no capítulo 1, você pode depois verificar. Ela foi extremamente sábia, ela não olhou para a afronta de Penina, porque se ela olhasse para a afronta de Penina, ela talvez teria perdido a benção. Talvez ela não teria alcançado aquilo que ela mais almejava na vida dela, que é o filho dela, o Samuel, né? Agora, Eliana, aonde que, missionária Eliana, você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que você precisa, nessa noite, entender que você precisa ter a sabedoria do dia a dia. Nem tudo vai ser aquela revelação extraordinária de Deus, que Deus vai descer, vai usar o vaso, vai fazer algo. Não, às vezes é você que precisa parar, desviar daquele que feriu o teu coração, desviar daquele que quer colocar você para baixo, desviar daquele que não acredita nos seus sonhos, não acredita na sua história, e você precisa focar naquilo que o Senhor, aleluia, Ele tem para você, em nome de Jesus, porque Calabaçu e Alabacai, Deus, Ele é fiel. E quantas pessoas perdem aí, aleluia, né? Perdem aí a sua bênção na metade do caminho, porque fica ocupado com as peninas da vida, com aquele que está te afrontando. Aí começa a falar, a carne não é fraca, eu vou responder, eu vou fazer, mas a Bíblia está ensinando que não é para fazer. Não te apresse a te irar-te, né? Porque a ira habita no íntimo dos tolos, daquele que não tem sabedoria, daquele que não sabe agir. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos aprender a agir, porque é necessário nós lutarmos contra essa vaidade da ira. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem um propósito, mas se nós não tivermos ali buscando sabedoria em Deus, Deus não vai cumprir propósito nenhum. Você vai ficar na fila 1 ano, 5, 10, 20 e não vai ser cumprido o propósito.
E como é importante nós entendermos essa palavra. Ela traz para nós aqui um conteúdo muito forte, muito íntimo, porque nós estamos no final do ano, ainda dá para sonhar, ainda dá para você construir uma história. A gente tem que aprender muito a não querer saber como que Deus vai fazer. Às vezes a gente quer saber, ai Senhor, faz isso, Senhor, eu estou precisando, estou orando, mas a gente quer falar para Deus como Ele vai fazer. E na verdade, aleluia, em nome de Jesus, nós temos que estar, aleluia, com o coração disposto para o Senhor e crer verdadeiramente que Ele nos deixou mandamentos para ser cumprido e para que nós, venhamos alcançar a sua graça, e além da graça que nós venhamos alcançar o propósito dele nas nossas vidas, porque quando eu passo a entender que há um propósito de Deus para minha vida, para a sua vida, aí as coisas começam as coisas começam a ficar mais leves, né? As coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Então, o que nós hoje estamos aprendendo com o Espírito Santo? Véspera de feriado, a qual muitos já estão por aí, né? E nós estamos aqui, prostrado diante do Senhor Jesus e dizendo para Ele, Senhor, me dá mais de Ti. Me ensina, Paizinho, Calabai, Sunabai, Konasui, Alabacai, a entender que melhor é o fim das coisas, né, do que o princípio. E mesmo dentro desse princípio, nós precisamos entender que quantas barreiras vão vir, quantas pessoas vão tentar impedir, falar para você que não vai dar certo. Você precisa estar o seu coração como Ana. Você precisa estar ali orando, você precisa ali estar crendo que o Senhor, aleluia, Ele vai fazer o sobrenatural e que ninguém vai impedir. Que esse ano pode estar ruim para todo mundo, mas para você vai ser extraordinário em nome de Jesus. Que Deus, Ele vai trazer a resposta na palma da sua mão. É isso que nós precisamos entender. Eu vou ler só um versículo para você ficar aí guardado na palma do teu coração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Deixa eu ver aqui. Aleluia. 1 Samuel, versículo 12. Sucedeu que, perseverando Ana, em orar, perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração, falava, só se movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Então disse Eli, até quando estará embriagada? Aparte de mim esse vinho. Porque Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de coração, de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante ao Senhor, amém? Por que é que hoje eu fiz um post ao qual o Senhor, Ele está procurando pessoas, né? Ele não está procurando ninguém perfeito, Deus não está procurando super-heróis, Ele não está procurando pessoas que vão sorrir todos os dias, vão parecer que todos os dias, nossa, é maravilhoso, a gente vai acordar rindo. Não, Deus está procurando gente disposta, gente que sabe que Deus existe e gente que quer deixar Deus trabalhar no seu caráter. Você pode glorificar Deus, que quer deixar Deus trabalhar dentro do seu íntimo, né? Deus está procurando pessoas que se entregam, pessoas cheias de defeito mesmo. Se nós formos olhar os 12 apóstolos, não tem nada de perfeitinho lá, cada um com a sua personalidade. E eles andaram com Jesus, só que nós precisamos andar com Jesus e aprender. Judas andou com Jesus e não aprendeu, e por isso o traiu. Mesmo que essa traição fosse um propósito de Deus para que Jesus fosse crucificado, né? Mas lembre-se de que ele, aleluia, ele ressuscitou o terceiro dia. Aleluia, em nome de Jesus. Então, você precisa encarar Deus como seu amigo, como alguém que você vai orar e você vai colocar para fora todas as suas dificuldades.
Nós temos que parar de olhar para Deus como algo longe. Quantas pessoas conhecem a Jesus e devido a acontecer alguma coisa que ela encara aquilo como um pecado, como ela pisou na bola com Jesus, e ela simplesmente ela se afasta de Deus, e a própria igreja começa a julgar ela de uma forma que ela não consegue ali voltar para Jesus, ela não consegue ali falar com Deus e tá. Por quê? Porque não entende que o evangelho, ele vai nos tratar. O Espírito Santo, ele traz para nós uma novidade, a novidade de vida, aquela alegria toda manhã. Ele não está escrito no Evangelho que a gente nasce pronto e de que nós temos que ser um super-herói, uma super-heroína, né? Que tudo tem que ser maravilhoso. Não, Deus, ele vai nos tratando, ele vai nos ensinando, e é extremamente importante que nós aprendemos a uma oração, porque a oração, na oração nada mais é do que um bate-papo com Deus, alguma coisa que Deus, você vai se entregar para Deus, e o Senhor, você vai sentir ali aquela presença de Deus orando, conversando, nada daquele negócio mecânico, eu vou ler o Salmo 91. Aí eu abro a Bíblia, aquela Bíblia que tá com a poeira lá a semana inteira. Aí eu vou ler o Salmo como se eu estivesse lendo uma reza. Não, você precisa orar com Deus, abrir o teu coração e falar para Ele: Senhor, eu sou falho mesmo. Eu quero que o Senhor me conserte, que o Senhor me ajude. Eu quero prosperar na minha vida espiritual, Senhor. Senhor, olha, eu tenho um sonho de ter o meu carro zero, mas, Senhor, as minhas condições hoje não são boas. Mas, Senhor, me ensina a crer, a lutar, a fazer. Então, assim, tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho estudado um pouco, né, o livro de Provérbios, porque foi assim que o Senhor tem colocado ao meu coração. E ainda no livro de Provérbios, no 7, está escrito no 11: tão boa é a sabedoria como a herança, que dela tiraram o proveito os que veem o sol. É tão importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas falam assim: todo caminho leva a Deus, o sol nasce para todos, mas não é tão verdade esse ditado. Nós precisamos querer estar debaixo do sol, debaixo do poder de Deus. O sol pode estar nascendo para todos, afinal nós ultimamente só temos chuva, né? Eu não aguento mais, né? Então, assim, a gente tem que dar glória a Deus pela chuva, lógico, né? Mas nós estamos quase aí 15, 20 dias só abaixo de chuva, né? E nós temos que dar graças a Deus por tudo, mas nós temos que entender que uma decisão nossa pode mudar tudo na nossa vida. Um quebrantamento nosso, um bate-papo com Deus de uma maneira tão sutil, isso pode mudar a nossa vida, a nossa história. E às vezes, de ver a gente estar ganhando tempo em orar, em se quebrantar, nós estamos cuidando da vida dos outros. Nós estamos assistindo um reality show que fala da vida dos outros, do fulano de tal, mas nós não investimos um tempo para buscar a sabedoria de Deus, mas queremos ser próximos, queremos ter casa própria, queremos ter paz dentro da nossa casa, queremos ser bem-sucedidos. Mas como igreja, se nós não investimos o nosso tempo com o Senhor, se nós sabemos que dele vem todas as coisas, o porquê disso? Por que que nós não colocamos o nosso coração em Deus? Por que que nós não mudamos a nossa atitude? Muitas das vezes nós estamos falando assim: olha, a minha casa tá uma bagunça, a minha casa tá dessa forma, mas nós não pegamos a vassoura, nós não queremos naquele dia de sol organizar a nossa casa, varrer, limpar, arrumar a casa. E a nossa casa espiritual, ela não deixa de ser diferente. Nós precisamos arrumar ela, nós precisamos olhar para nossa casa espiritual, aleluia, e arrumar. Porque que quando nós começamos a servir a Deus, estamos no começo da nossa caminhada, nós não tem chuva, não tem tempo ruim, nós estamos ali naquele primeiro amor, mas aleluia, alabacai, sui, alabacai. Deus nos ensina nessa noite na palavra que é melhor o fim das coisas do
que o começo. Então você deve permanecer, você deve ir até o final, porque nós começamos e não terminamos as coisas. Nós temos que começar e terminar. É como nós estamos fazendo um almoço. Nós temos que lavar a louça, pôr arroz no fogo, pôr feijão, fazer uma saladinha, ou fazer um frango, ou uma carninha, não sei qual é o seu paladar, mas quando nós acabamos aquele almoço, nós precisamos limpar tudo, nós precisamos organizar a nossa cozinha. Muitas das vezes nós mexemos com gordura, né? Eu tenho aversão à fritura, né? Mas tem gente que gosta, aí vai fritar, aí aquilo suja, você precisa limpar o fogão, você precisa limpar o chão. E a nossa vida espiritual, pessoal, será que nós estamos limpando? Ou será que nós estamos deixando a ira juntar lixo dentro da gente? A ira dentro da gente, a mágoa. Será que nós somos o que para as outras pessoas? Somos bênção ou somos um peso? O que você está sendo para quem está ao seu redor? Você está sendo bênção ou você está sendo um peso para quem está ao seu redor? Nós precisamos limpar a nossa vida. Nós precisamos entender que estar com Deus não deixa a gente retardado, né? Como diz o pastor Diego, vai lamber sabão, porque você precisa fazer alguma coisa da sua vida. Você precisa arrumar a sua vida. Você precisa arrumar a sua casa espiritual. Você precisa arrumar a sua vida espiritual. Você precisa arrumar. Não dá para ficar acumulando lixo dentro de você. Quantos anos você tem? Quanto tempo você vem caminhando com Cristo e você ainda lembra daquilo que fizeram para você há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Eu costumo falar que eu fui uma pessoa que judiaram bastante de mim. Não que eu seja vítima. Não vou fazer igual Moisés, né? Porque Moisés, Deus disse para ele falar com a rocha. Ele foi lá e feriu a rocha. Por isso ele não entrou na terra prometida. Por isso que você tem que tomar cuidado com a ira, tá? Porque a ira pode impedir o propósito de Deus na sua vida. E se você ficar muito irado, você não vai entrar na terra prometida. É necessário nós deixar Deus trabalhar no nosso caráter. Quantas pessoas judiaram de mim, quantas pessoas fizeram na minha adolescência, depois que eu me tornei mulher, e quantas pessoas judiaram de mim. Já pensou se eu for ficar juntando todo esse lixo na minha vida? Eu seria uma pessoa amargurada, eu seria uma pessoa triste. E você sabe o que eu aprendi? Eu acho que quando a pessoa te magoa, você tem a capacidade, porque precisa ser capaz para perdoar. Você precisa falar para Deus que você quer, que você tá afim de perdoar. Você precisa ser capaz de perdoar. Quem vive livre é você, não é outra pessoa. Às vezes nós perdoamos, mas não queremos estar perto. Você começa a entender que aquilo que Deus fala hoje sobre o fim das coisas, sobre tardar em se irar e sobre a sabedoria que tem que ser como herança. Você tem que carregar a sabedoria como herança na sua vida, porque na nossa idade nós já estamos maduros, né? Mesmo você jovem que está aí assistindo a live, você precisa entender uma coisa: é um tempo de crescer, é um tempo de a gente mudar ali as nossas atitudes, começar a verificar, aleluia, todas as coisas da área das nossas vidas que nós precisamos arrumar. Porque se nós não arrumar, vai virar uma bola de neve. É que nem um cartão de crédito. Se você não arrumar ele vai virar uma bola de neve. Você não vai mais conseguir pagar porque os juros são enormes. Cuidado com os juros da ira. Cuidado com os juros de deixar tudo para amanhã. Aí você deixa para amanhã, não dá mais tempo. Aí vem os juros, vem uma situação desagradável. Então você precisa, em nome de Jesus, entender aquilo que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Um conteúdo que nos ensina a caminhar de uma forma mais leve. E eu volto a repetir, não é necessário
necessário ser super-herói, porque Deus não está procurando nem super-herói, nem super-heroína. É necessário que você entenda uma coisa. Há um tempo determinado para todas as coisas. E se você não arrumar um tempo para Deus, quando você tiver que atravessar o Rio Jordão, que tiver aquela cheia, né, pastor Ediverte tá aí, ele sabe dessa palavra que eu tô falando, você vai ficar desesperado, porque você não vai saber o que fazer. Agora, quando você tem um tempinho para Deus, quando você está sempre procurando acessar a Deus, as coisas vão caminhando. Daqui a pouco as coisas começam a se acertar. Aí o mais importante, aleluia, em nome de Jesus, é que Deus, ele dá a direção para nós. E aí, diante daquela direção, ele colocou a arca ali na beira do mar, e Deus abriu e o povo passou. O que está precisando você fazer para que você possa passar, para que você alcance seu objetivo, para que Deus cure a sua família, para que Deus liberte a sua família? Porque tem gente que está com 40, 50, 60 anos, continua ranzinza, continua difícil. Você precisa, em nome de Jesus, nessa noite, entender que é melhor o fim das coisas do que o princípio. É melhor aquele que é paciente do que aquele que tem um espírito orgulhoso de coração. A gente tem que tomar cuidado até com o nosso orgulho, né? A gente tem que tomar cuidado com o orgulho, porque o orgulho ele destrói. Infelizmente, existem pessoas que elas têm dificuldade em aprender. Então, elas, por ter dificuldade em aprender, elas se tornam pessoas orgulhosas, prepotentes. Então, a gente tem que entender que o evangelho, ele é para modificar, ele é para transformar. Não significa que as coisas, aleluia, você pode dar um glória a Deus? Não significa que as coisas vão se tornar assim fáceis, que vai começar a cair do céu, nossa, algo maravilhoso. Não significa, mas significa que você estará seguro em nome de Jesus. Você estará seguro com Deus, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. E com certeza, Deus ele tem uma promessa, ele tem uma saída para você e para sua família. Você tem que entender, em nome de Jesus, que se você não mudar as suas atitudes, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus te entregar aquele sonho tão desejoso, tão... É assim que você almeja tanto. Aí você vai falar para mim, Eliana, mas está demorando tanto. Eu falo, é isso mesmo, com Deus é assim. Eu falo que quem lê Eclesiastes, né, vai entender, Eclesiastes e Provérbios, vai entender que Deus, ele trabalha no nosso caráter com o tempo, ele faz a gente esperar. Você precisa estar ligadinho naquilo que o Espírito Santo vai falar para você fazer ou não fazer. E se você estiver aí antenado com as coisas desse mundo, talvez a promessa vai passar por você, você não vai nem enxergar a promessa e vai perder tudo. A grande verdade é que nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que Moisés era um grande líder. Foi escolhido por Deus, viveu dentro do Egito. Foi o cara que trouxe a profecia das 10 pragas dentro do Egito. Foi o cara que fez um cajado virar cobra, né? Uma serpente. A Bíblia diz serpente, cobra, né? E ele foi espetacular. Só que em um momento de pressão da vida dele, né? Ele se irou, ele deixou a ira entrar dentro dele. E aí, por ele deixar a ira entrar dentro dele, ele tocou 2 vezes na rocha. E ele sabia que ele não ia entrar. Toma cuidado, às vezes você está dentro da igreja, às vezes você é uma pessoa boa, às vezes você está caminhando com Jesus, mas se você deixar a ira entrar dentro de você, você não vai entrar na terra prometida. E tem algo que Deus está falando no meu coração. As pessoas hoje, elas estão tão acomodadas emocionalmente falando, que elas só querem lidar com aquilo que agrada a elas. Elas não querem lidar com aquilo que desagrada a elas. Elas não querem lidar com aquelas pessoas difíceis. Se você tem uma pessoa difícil na sua família, não é para você jogar fora. É para você ensinar. É para você amar. É para você aprender a lidar com essa pessoa. Você também era uma pessoa difícil e a vida colocou pessoas para te ajudar. Então hoje você precisa ter paciência para ajudar quem está ao teu redor. Você está sendo útil para o reino de Deus? Você está fazendo aquilo, aleluia, que agrada ao Senhor, ajudando ao próximo?
você precisa entender que o Evangelho traz para nós várias questões, tá? E fala sobre tudo. Semana que vem, se Jesus não voltar, a gente vai aprender aí a equilibrar a nossa vida pessoal, né? Com a nossa vida ministerial e com a nossa vida financeira. Que eu acho que foi a parte mais difícil de eu aprender, foi lidar. Hoje eu tô assim, quase pegando um diplominha, né? Tive que pegar 5 anos de vida missionária, não teve jeito, tive que aprender. Então a gente tem que dividir isso, né? Então, quais são as liçõezinhas que o Espírito Santo deixa para nós hoje? Primeiro, Deus não está procurando super-heróis nem super-heroínas. Não tenta ser perfeito o tempo todo, achar que você é 100% espiritual, não. Você tem a sua vida emocional. Fé e inteligência emocional andam juntas. Então você precisa ter seu momento social com a sua família, você precisa ter o seu momento social com seus amigos, você precisa ter um momento de solitude que não é solidão, né? Aquele momento que você vai sentar no sofá, aquele momento que você vai falar, eu preciso ficar um pouquinho quietinha aqui, lendo um livro, fazendo alguma coisa, buscar realmente a sabedoria e o conhecimento, porque a palavra de Deus, ela traz isso para nós. É que nós não lemos Bíblia, nós falamos aquilo que nós ouvimos ou achamos. Se nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que a solitude é extremamente importante. E por que Deus só está falando isso tanto conosco hoje? Até serve para mim. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, essa pessoa que te dá trabalho, essa pessoa que é um pouco mais difícil, trabalhe, ore, busque, lute por ela. Amém? Em nome de Jesus, porque Deus, ele é fiel e ele não falha jamais. Então, quando nós vamos orarmos agora, nós vamos entender que é necessário a gente começar e terminar. Que essa mesma empolgação do começo tem que vir no final, mas com muita sabedoria, para que a ira, o orgulho, a soberba não tome conta do teu coração. Para que você chegue no final com excelência, amém? Em nome de Jesus. Isso é para a glória de Deus, que Deus trouxe uma palavra tão boa para nós nessa noite. Nós temos que ter esse desejo, o desejo de aprender, amém? Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje o Robson de Fortaleza tá aí, um abraço, Robson. Manda um abraço para minha querida dona Bernadette, pastor Diverte, Valmir, Lélia, né? A Ellen, um beijo, Ellen. Rogério, meu amigo Rogério, Deus abençoe. A Dinda, sempre com a gente aí toda semana. Deus abençoe o Rogério, a Thalita, a esposa dele, os filhos dele. São 4, mas se eu falar eu sempre esqueço de um, né? Então eu não vou falar nenhum, já vou falar os 4, amém? Um beijo para minha tia Meire, que fez aniversário. Estive ali com a minha família por parte da minha mãe esse final de semana. Um grande beijo para todo mundo, bastante paz, saúde. Que Jesus seja sempre a direção do nosso barco, amém? Em nome de Jesus, tá? Quero agradecer você que tá aí me ajudando nessa arrecadação da campanha de Natal. Preciso muito de ajuda. Vamos lá que o negócio esse ano tá bem mais difícil. Preciso mesmo. Vou entrar ao vivo agora lá no meu Facebook, tá? Para falar especificamente da campanha de Natal. Compartilhe, se você compartilhar, você vai estar ajudando bastante aí, tá bom? Até em áudio eu vou estar fazendo aí alguma coisa em áudio, tá? E aí você compartilha que você vai estar ajudando no trabalho, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa misericórdia dele, tudo foi ele que trouxe para nós. E assim, não precisa ser perfeito, precisa estar disposto a orar, a servir, a viver um dia de cada vez, a deixar Deus trabalhar na nossa vida, na vida da nossa família. E não desista, porque o final do ano tá aí, mas nós possamos ainda conquistar várias coisas, que nós possamos, aleluia, em nome de Jesus. A Lu, eu esqueço o nome da cidade da Lu, Luciene. É isso mesmo. Um beijo, meu amor. Obrigado por tudo, tá? E assim, você que tá aí do outro lado, você tem que entender que não é a perfeição que Deus busca. Deus busca um coração quebrantado. Você precisa estar disposto a obedecer os mandamentos que Deus deixou pra gente, a ser uma... Você não basta ser bom, você precisa ser cristão.
Porque muitas vezes eu entro na casa de rico e ele fala, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço caridade, eu ajudo o próximo, mas não é. É necessário ter intimidade com Deus, é necessário orar para encontrar paz e sossego na alma e principalmente para dormir todas as noites, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, de poder e de misericórdia, Pai, estamos aqui, Pai, para agradecer, Pai. Eu não fiz anotação nenhuma, mas o Senhor fez da maneira que o Senhor quis. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa a família de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E que a paz, a graça, a maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Grande beijo. Se Jesus não voltar, semana que vem eu estou aqui para falar do amor de Jesus. Amém? Me ajude compartilhando os posts, tá bom? Em nome de Jesus. Grande beijo e até a semana que vem. Quarta-feira eu tô lá na minha página, 30 minutinhos, tá? Se você quiser acompanhar, me pede o link ou me pede o endereço que eu mando para vocês, tá bom? Grande beijo.